Semana que vem. É o clássico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Posso? Semana que vem? Ah, você não ia... Pô, desculpa. É aquele negócio. Eu já fiz e você também já fez isso. Saiu da igreja antes de terminar a bênção apostólica. Por quê? Eu queria... Eu não quero ter que conversar sobre isso. Eu vou fugir. O problema é o seguinte, não dá pra fugir de Deus. Deus está antes e depois da bênção apostólica. Então você vai ter que encarar. Como é que vai fazer? Não tem como. E ele é bom, porque ele corrige e nos chama de filhos, porque... Olha que identidade interessante da filiação com Deus e da nossa relação com Deus enquanto filhos. Só somos filhos enquanto percebemos que estamos sendo corrigidos. Quando a gente percebe que o barco está frouxo, a gente está pecando, a coisa não está dando em nada, é para dar um cagaço. O negócio vai explodir. Entendeu? Porque nós, fugindo da correção, estamos na bastardia, estamos vivendo como aquele que não tem a relação com Deus Pai. E me chama a atenção o fato de que Deus sabe muito bem que se nós não nos permitirmos corrigir em tempo propício, um escândalo ou uma destruição generalizada acaba explodindo depois. Porque Jesus falou o quê? Que não há nada em oculto que não há de ser revelado. Não há nada que você fale num cantinho que não vai explodir depois uma bomba desgraçada. Então, de repente, você está pensando assim, eu nunca confessei isso para ninguém. Eu acho melhor não confessar e deixar isso nesse cantinho. Mas um dia a casa cai. E o que Deus quer? Que a casa não caia, que a casa fique firme. Então ele vai lá e corrige. A casa está querendo cair, ele corrige a casa. Mas nós pensamos o seguinte, tomara que ninguém descubra. O problema disso é, tomara que ninguém descubra, mas Deus sabe. E aí, a desgraça? Então é melhor corrigir hoje, irmãos. É melhor a gente hoje se tratar naquilo que é necessário, do que ficar nessa fuga, né? Nessa fuga. Você vê que num tema desse não tem um aleluia, não tem glória a Deus. Arthur, eu vou... É pra parar. Eu tô com medo que vai acontecer daqui a pouco. Olha só, ele tá... Aí vai vir a ira de Deus. Então, irmãos, assim... não é ira ainda vai vir a ira de Deus. Penso com vocês e a gente pode pensar junto aqui. Caramba, Deus quer nos consertar. Será que nós queremos? Essa é uma pergunta. Será que nós estamos aqui para ser consertados? Ou estamos aqui para fugir? Termina aqui, olha, 5 horas. 4h40 eu já estou de pé. Quando eu faço assim, já escuto seu pé ali na escada. E eu já sei que você for. Olha aí. Falei. Acho que foi o Cleuber. Cadê o Cleuber? Ah, caramba. Não foge não, Cleuber. Estou aqui. Tem lugar aqui, Cleuber? Queria conversar com você no final. Tá tendo um áudio aqui. Eu queria conversar com você no final. Tá. Tem certeza? Vamos lá. Diz assim, o escritor de Hebreus completou seu argumento principal no capítulo 10, mas nos capítulos anteriores ele demonstrou a superioridade de Jesus sobre os profetas do Velho Testamento. Quem foi aqui? Do Velho Testamento, os anjos, Moisés e Arão. Ele demonstrou a natureza do sacerdócio de Jesus e a eficácia do seu sacrifício. Ele também apresentou argumentos para mostrar que a lei de Moisés tinha sido removida. Tendo assegurado os hebreus de que eles estavam certos em abraçar Jesus, ele agora usa a figura de uma corrida para exortá-los a perseverar em sua vocação. Ele vai falar que nós estamos correndo para um testemunho proposto primeiramente por Jesus Cristo. Mais um pouquinho, lá no último parágrafo desse termo, fala assim, os hebreus são advertidos, terceiro parágrafo, a não serem desencorajados pela disciplina do Senhor, mas antes se lembrarem do propósito dela. O autor observa a relação da punição com a condição de filho. A punição é um sinal de filiação. Sua ausência indica que não se é filho. Olha que frase importante. A ausência da punição, da disciplina, de Deus colocar e pesar a mão, é que a gente não está nele. Então, o livro de Provérbios muitas vezes fala assim, não se compare com os ímpios. Salmos, às vezes aparece um salmo assim, tipo, Senhor, os que não cumprem a tua lei, tá dando tudo certo. Né? Parece que tá dando tudo certo. Mas é porque eles estão sem correção. Eles estão correndo frouxo. E um dia a casa cai. E para nós, e para aqueles que aqui estão em Cristo. Se você está em Cristo, existe correção te aguardando. E ela é boa. E ela é necessária, e ela é justa, e ela é amorosa. Novamente,
eu quero remontar o passado e o presente junto. Uma vez eu soube de uma igreja que quando o cara entrava em pecado, o cara ia para disciplina. Várias igrejas faziam isso quando antigamente. E aí um cara me falou que uma das disciplinas que tinha na igreja dele, era um rapaz que sentava aqui, falou que ele gostava de cosplay. E aí ele, sabe esse negócio de botar roupa de outras coisas e vestir de Super Mario, desgraça quatro. E ele gostava de cosplay. E aí o que aconteceu? O pastor dele viu. Tá rindo, Yasmin? Olha lá, tua filha tá rindo ali, ó. Tu tem cosplay em casa, né? Não, né? Ficou vermelha lá. Na cor da blusa do pai. E aí, olha o problema. O pastor descobriu e falou, que é isso? Sei lá, ele tava... vestido de origami lá, aquelas coisas lá. E aí, meu irmão... E aí, sabe o que aconteceu? O pastor pegou ele e impediu ele de tomar a ceia com os irmãos. E botou ele lá num banquinho lá especial. Toda a igreja sabia que ele estava na disciplina. E ele ficou umas 2, 3 vezes na disciplina. A esposa do pastor Cleiton, a Vânia, alguns conhecem, que, cara, ela conta casos assim absurdos. Já te contou alguns, assim, coisas fora de série. Uma vez, acho que ela não podia cortar o cabelo na igreja dela. Então, o pastor da igreja dela falava que toda vez que ela cortava o cabelo, né, não sei se era o diabo, era Deus, não sei o que, guardava numa caixinha. Tipo assim, uma caixinha celestial, que a mulher não podia cortar o cabelo. Nossa, assim, cara. E ela cortava e ia pra disciplina, ó. A irmã Vânia está excomungada, sei lá, qual é a palavra certa. Não, talvez não seja por isso o temor da disciplina, as pessoas confundirem a disciplina de Deus com o que isso acontece nas igrejas. Verdade. Porque, por exemplo, há um tempo atrás, deixa eu ser o máximo ético, Senti até quase deu o nome, né? Um pastor conversando com um casal que estava comendo uma merenda antes do recreio. Então, tentando conversar, mas no momento da conversa eles se demonstraram muito envergonhados. Aí o pastor disse assim a eles: quer dizer então que vocês têm vergonha de mim, mas não de Deus? Sim? Como se Deus não estivesse vendo das coisas. Quanto à disciplina que ocorreu, não sei se ocorreu, mas essa foi uma frase para que eles caíssem em si. E, na verdade, a disciplina de Deus nem dói tanto. Ela nos deixa alinhados. E a confusão que houve nesse rapaz foi o quê? Ele saiu da igreja. Primeiro que ele não entendia a disciplina como algo benéfico. E segundo, a disciplina que deram a ele era uma disciplina que fazia o sentir não filho. E o problema de nós aplicarmos uma disciplina como, por exemplo, você fica aqui agora sentado nesse banco, que é o banco que a igreja vai ver que você está errado, e foi isso que esse rapaz saiu, ele chegou aí na nossa igreja por um tempo, foi porque aquilo não traduzia Deus, mas traduzia a vingança e a justiça daquele líder. Então, como entender a disciplina de Deus? A gente vê Deus disciplinando Davi, mas a gente não vê Deus desfiliando Davi. A gente vê Deus, sim, pegando pesado com Davi, mas a gente não vê Deus tirando Davi do reino. A gente vê Deus fazendo isso com Saul, mas Saul não aceitou a disciplina. Davi falou: pequei contra ti somente. E essa característica daquele que é filho é uma característica de entender que o pai está certo. E ponto. E é o pai abaixa a cabeça. Né? Agora, isso é ensinado? Sim, a Bíblia diz que o temor a Deus é ensinado. Até pregando sobre o temor a Deus lá na igreja, trechos em Salmos dizendo que o temor é ensinado. Eu te ensino a ter respeito reverente para Deus. Mas, no que diz respeito à disciplina, a nossa sociedade em si, ela é indisciplinada, ela rejeita a disciplina e ela acha a disciplina algo ruim. Tanto a disciplina, até a disciplina assim de falar assim, cara, estabelece 3 momentos do dia para você orar. Cara, eu não quero me tornar um religioso. O cara tá tão preocupado em não se tornar um religioso que ele não ora. Vocês, cara, por que você não pega um horário do dia pra fazer uma leitura bíblica, um estudo pessoal? Cara, eu tenho muito medo de eu marcar assim, 10 horas da noite, e aí eu tenho medo de ficar assim, todo dia, 10 horas da noite. Você tem medo de ter uma disciplina, não tenho medo de virar religioso. O medo de virar religioso parece ser maior do que a preocupação em se tornar alguém disciplinado na sua carreira espiritual. Né? Deus precisa nos corrigir. E precisa fazer logo. E nós precisamos estar com o coração disposto.
Deus usa pessoas para nos corrigir? Usa. Deus usa a vida para nos corrigir? Usa. Deus usa a pregação? Usa. Não está usando aqui, tenho certeza que alguém já está assim, cara, eu tenho que me confessar. E tem que pensar assim, tipo, Deus, eu tenho que achar onde está o erro e eu tenho que te entregar isso aqui. Né? Davi disse que enquanto ele não confessou os pecados dele, os ossos se apodreceram. Então eu acredito que Deus está aqui hoje, ministrando paternidade e disciplina a nós. Eu tenho certeza disso. Para concluir, eu queria falar do último ponto. É uma chamada de Deus em Mateus 5,48. Vai falar assim: portanto, sede vós perfeitos. Pode ler junto comigo? Portanto, sede vós perfeitos como... Bom, primeiro que a perfeição aqui, ela não é a perfeição de não errar nunca e não pecar nunca. Mas é um chamado à separação, um chamado à santidade. É um chamado a uma vida a qual Deus é a régua e a medida para todas as coisas. É uma chamada aqui que John Wesley usava termos como perfeita santificação ou coisas assim, mas eu prefiro entender John Wesley e também entender que, por exemplo, eu já ouvi gente falando sobre pecado. Eu me lembro de um camarada que dava aula no seminário pra mim. Ele falava assim, cara, eu tô 1 ano sem pecar. Eu falei assim, cara, como é que esse cara... Eu não tô inventando não, tá? Eu tô inventando isso? Não tô inventando não. Eu tô 1 ano sem pecar. Eu falei, cara, tem que passar um negócio pra subir pra mim. Eu não sinto mais vontade de pecar. Eu fiquei pensando como ele consegue isso. Não é? Não, e era uma convicção, né? Tipo, eu não sinto mais desejo que vocês sentem. Eu sou inteiramente santificado. Mas ele sabe que é pecado? Não, gente, e as pessoas acreditavam, tá? Não, é só pra dizer assim que o olhar era... A filha dele virava... Pamela, para! Só daqui a pouco você vai chegar assim, e aí a esposa dele, a dona... O que a filha dele falava? Não, tipo, meu pai não peca, eu nunca vi. Tenho orado pra ser igual, não senti esse pecado, não senti vontade. Ela tá catucando. Não, eu me senti até tipo fora, assim, hoje. Porque... Não, você se sente muito derrotado numa... Você fala assim, eu acho que não dá pra mim não, eu vou mudar de religião. O que ele fala, André? Hã? Ele acredita no que ele fala? Acredita? Não, mas ele... Vitor, deixa eu te falar, ele é um cara piedoso mesmo. Se é a pessoa que ele é um cara piedoso. Correto. Ele é um exemplo. Ele é um homem assim. Tu olha e fala assim, cara, esse cara é um exemplo de cristão. Só que eu acho que o negócio subiu a um nível que ele não consegue mais. Entendeu? Assim. Passa 5 minutos aí comigo. Ó, a Alice falou aqui, ó. Às vezes. Olha que eu acredito. Agora eu vou tacar o sapato em homenagem à dona Silvana. Posso? Olha só, a Alice falou que talvez possa ser um entendimento errado acerca da teologia. Né? Eu acho que acontece o inverso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais percepção do seu pecado você tem. Você fica mais sensível a uma coisa que você fala. Você vai ficando se sensibilizando cada vez mais em relação ao pecado. A ponto daquilo que você achava que não tinha nada a ver, fica muito claro que é pecado. Ó, ele é um wesleyano, né? É um seminário que eu cursei, um seminário da minha igreja, então é um armínio wesleyano. E sendo wesleyano, existem pessoas que percebem a interessantificação de John Wesley naquele aspecto de eu nunca mais vou pecar e eu cheguei num ponto, no nível, né, final do jogo. Agora, existem pessoas que entendem de outra forma, de que a perfeita santificação é de que, um bom exemplo aqui, sempre uso o exemplo da caneta. Eu tenho uma caneta, ela pode estar mordida na ponta, ela pode estar meio partidinha de plástico, mas se ela escrever, ela está sendo usada de forma perfeita. Então a perfeição enquanto aquilo que eu cumpro o meu propósito diante de Deus. Então eu já vi pessoas explicando as duas percepções acerca de perfeita santificação de John Wesley, daquilo que é perfeito porque o uso estabelecido por Deus está sendo cumprido, e daquilo que é perfeito porque a pessoa acha que não vai pecar mais. Eu vou para esse lado aqui, tá? Eu não creio que o crente vai passar essa vida sem pecar. Eu creio que o pecado ele não pode ser intencional, ainda que às vezes acabe sendo, mas eu não creio que eu não vá pecar mais, mas eu não planejo pecar. Tá? Não é uma coisa assim, amanhã eu vou pecar. Mas eu tenho buscado. É Romanos 7. Bem que quero, eu não faço. Mal que quero, tá lá na minha porta o tempo todo. Então, é esse embate, né, desse corpo morto com um espírito de vida que está aqui dentro. Então,
Eu creio dessa forma, os irmãos podem me corrigir. Mas e o que isso tem a ver? A palavra usada é teleios. A palavra usada é teleios, em grego. Significa, botei aqui embaixo, também usado em 1 Coríntios 14, 20, maduro, completo e que atingiu o alvo. Então, o ser perfeito como o Pai, você e eu, se estamos buscando ser perfeitos como o Pai, estamos buscando ser teleios, amadurecido, alcançando o alvo. Paulo usava essa expressão de alvo, né? Eu prossigo para o alvo. Paulo falava de completar a carreira. Paulo nunca falou que não pecou. Paulo, pelo contrário, ele falava que dos pecadores ele era o pior, né? Porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas será que somos filhos buscando ser maduros? E aí Paulo também remonta a ideia do leite. Em Hebreus também vai falar do leite. A gente tomar leite quando devia estar comendo alimento sólido, né? E como filhos, nós precisamos desejar ser como o Pai. E aí fecha o papo aqui sobre isso. Precisamos desejar ser como o Pai. O Pai é perfeito? Eu quero ser como o Pai. Porque sou filho. E vou lutar de todas as formas, eu vou me abnegar, eu vou buscar da face de Deus aquilo que é a verdade para que eu seja como meu Pai. O Pai é digno disso, ele é digno de receber isso, né? E aí eu fecho aqui, depois no final a gente comenta. Vou passar aqui para o meu amigo Arthur, que vai nos trazer um pouco sobre a ideia da ira de Deus, né? Um pai irado às vezes, né? O microfone para cá um pouquinho, né? Ai. Tira foto, é um momento único, isso é uma fotinha. Não, isso. Tira uma fotinha lá dele. Procurar filmar também. Fotinho. Estou com muita vontade de fazer. Antes de eu começar a falar, vamos ler Romanos capítulo 1, verso 18. Provavelmente quase todo mundo que conhece isso. Romanos 1, 18. Se eu der uma bocejada, batida de cabeça assim de sono, né? Eu fiquei sabendo muito em cima da hora Por esse eu acabei com a vida dele que ontem. eu ia fazer isso, né? Então, Quase que umas 3 horas. se Assim. eu começar a falar sobre a ira de Arthur, assim, eu não, pera. Eu tava lembrando do André me pedindo pra pera aí, não. Só que... Tenha misericórdia de mim. Vamos lá. A gente vai dar uma corridinha pela Bíblia, assim, então fique esperto, assim, com a Bíblia na mão, não fecha ela não, porque já passei legal por ela. Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Geralmente, não se fala muito sobre a ira de Deus. É um assunto que é pouco falado, pouco batido. Talvez porque antigamente falavam muito e resolveram diminuir esse tipo de fala porque exageravam quando falavam sobre. Falando em ira, eu recomendo Jonathan E. Pecador que amor de Deus irá. Bom, impiedade. A impiedade, ela é uma pessoa que exclui Deus, seculariza a sua vida. Paulo tá se voltando aqui justamente por uma postura mesmo que nós temos que vai de contra o que é Deus em si. E a iniquidade é meio que tirar Deus da sua vida, entende? Meio que separar dele. Eu acho necessário falar que é importante a gente falar sobre a ira de Deus. Se a gente não falar sobre a ira de Deus, não vai fazer muito sentido a gente falar sobre o amor dele, ou a graça, ou a misericórdia dele. Misericórdia de quê? Ou ele está nos culpando de quê? Geralmente pensam que inferno é o lugar onde Satanás reina e onde ele vai lá e pune a gente, né? Isso é ridículo.
O inferno é o lugar onde Deus está lá e onde Ele nos pune pelos nossos erros. Se alguém gente, fala por favor, tá? Se eu falar besteira, porque eu realmente estou com sono e eu estou viajando. Então, por favor, interajam assim, fala. Bom, quando eu olho pro céu ou eu olho pro inferno, Arthur, eu penso o seguinte. Eu penso que o céu é um lugar que provavelmente, com certeza, devido às escrituras, vai ser um lugar maravilhoso, muito bom. Por quê? Porque o Senhor vai estar lá. Esse é o nosso foco para ir pro céu, não pelo fato de lá ser bom. Mas já pararam para pensar por que o inferno pode ser terrível, ser ruim, ser doloroso? Porque Deus vai estar lá. Então vai ser horrível porque ele vai estar exercendo a ira dele, vai estar te punindo, vai estar derramando o cálice de ira dele. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome certo. Kevin De Jong. Alguém já ouviu falar desse cara? Uhum. Então pronuncia o nome certo, por favor. Cara. Tá certo, tá ruim não. Ele tem uma ideia, uma sistematização do porquê falar sobre Deus. Eu peguei alguns pontos do que ele fala e fiquem espertos com a Bíblia aí. O primeiro ponto que ele fala é: precisamos da ira de Deus. Nós carecemos da ira de Deus para nos mantermos honestos. Atos 24 e 25. Atos 24? 24 e 25. Gente, se eu estiver falando baixo, por favor, digam, porque... Você fala mais alto, você está falando muito baixo. Deixa eu falar baixo Eu mesmo? não estou conseguindo ouvir aqui. Sério? Sério. Deve ser. É porque geralmente eu não sou um cara que fala muito. Na verdade eu falo quase nada. Então, geralmente eu falo muito baixo, falo muito pouco. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo lembrar tudo aqui direitinho. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora, pode retirar-te, e quando eu te ver vagar, chamar-te-ei. Nós carecemos da ira de Deus para... Vocês podem pensar na ira de Deus também como algo que te motive a buscar Deus. Se não fosse para não termos medo de Deus e não buscar Ele, eu não lembro da referência, ela está aqui em algum lugar, só que eu não estou achando. Mas se não fosse para termos medo de Deus ou temer Ele, não teria aquele versículo de Mateus que diz que, eu não lembro, cara, de jeito nenhum, que diz para que não venhamos temer um homem que pode apenas matar o corpo, mas que venhamos temer a Deus, que além de matar o corpo ainda pode lançar nossa alma no inferno. Segundo, precisamos da ira de Deus para perdoar nossos inimigos. Romanos 12, 19. Ah, gente, não tem folhinha? Pelo mesmo motivo que eu tô com sono. (12, 19). Não vos vingueis, se quiser. Mateus 10, 28. Não tem mais. Ah, Mateus 10, 28, tá aí. Obrigado. Segunda, né? Precisamos da ira de... Tá. 12, 19. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Porque depender da ira de Deus para você aprender a perdoar. Porque o que foi cometido contra você está na mão de Deus. Por exemplo,
Se o cara for um crente, for alguém que se converteu a Deus, o que fizeram contra você vai ser redimido no sangue do Cristo. Mas, se não, vai ser redimido no fim dos tempos. É como se fosse assim, a ira de Deus, ela vai cobrir essa... Deus é o vingador de toda a maldade, no sentido de que Deus cumpre com justiça, né? Isso você está dizendo? Que Deus agirá. Em Apocalipse tem um pedaço que fala legal dos santos que clamam a Deus para que ele os vingue. Isso está aqui também, só que está mais pra frente. Eu estou adiantando fala. Perguntar que a gente pode acabar querendo se vingar sobre coisas que a gente acha que alguém fez com a gente, mas a pessoa não fez. Tipo, eu acho que fulano de tal falou mal de mim. Aí eu vou fazer uma coisa com ele, só que ele não fez. E eu vou me vingar injustamente. E só Deus sabe realmente o que ele fez. E Deus tem como puni-lo se ele realmente fez aquilo. Verdade. Apocalipse 6:10. Alguém pode ler? Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, foi o que eu falei, adiantando fala. É o que eu acabei de dizer ainda agora. Para que nós venhamos nos encorajar em fazer coisas e nos empenhar pela obra de Deus, entende? Tipo, eu corro sério risco de morrer pela mão daquelas pessoas no qual eu tô indo. Pensa num local ruim pro evangelho, no qual você se esforça para ir lá e você sabe que o risco de você morrer lá é muito grande. Mas tá nas mãos do Senhor. O que aconteceu, o que fizeram contra você, vai ser pago, entende? Avançando ainda, quinto ponto. Não, na verdade é o quarto. Mateus 10:28. Que foi o versículo que eu falei. Eu nem vou abrir ele porque eu já falei dele. É necessário. É 10:28. É aquele que eu falei sobre. Não tem mais. Não ter mais isso. Tá comigo? Para que não venhamos temer o homem, mas temer a Deus. Ele realmente pode te fazer um... Nesse caso, você fala de temor na sua percepção quanto medo mesmo ou apenas como um respeito? Não, quanto medo mesmo. Medo mesmo. A não ser que o inferno não seja suficiente para sentir medo. Tipo assim, eu concordo com essa fala do temor se referir a medo. Tanto que Deus combinou na terça-feira que é para que temos pra ninguém fazer de novo essas coisas. Mas tem uma parada que é real. Aí os irmãos podem me ajudar. E em 1 João vem falando que o amor perfeito lança fora todo medo. É tipo assim, tá se referindo a medo a Deus ou medo, tipo assim, por exemplo, eu não tenho que ter medo de tal pessoa porque tipo, Deus me ama com amor perfeito, então eu posso ir lá e pregar o evangelho pra ela. Tipo assim, que sentido é esse amor perfeito lança fora todo medo? Vou abrir aqui pra gente ver o contexto. Tem Arthur também. 1 João, Arthur. Por favor. 1 João o quê? Não sei. Tá até com medo de abrir, né? Tá dentro do medo. Cadê eu lançar fora a minha brincadeira? Põe no busca rapidinho. Tô abrindo aqui. 4:18. 1 João 4:18. Aí. É 4:18? A gente tem que ler. Isso, gente. Eu tenho que ler do 7. Tem que ler antes. Né? Tem que ler aqui. 15, 16, 17. Não é 4 não. É o quê? Não, é 4:18 sim. Mas tem que ler do 15, olha só. Então, Igor, lê aí do 15. Qual
qualquer que confessar Jesus é filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que Deus nos tem. Deus é amor, quem está em amor, quem está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes do perfeito amor lança fora todo temor. Porque o temor traz consigo o tormento. E o que teme não é perfeito amor. Eu imaginei eu me engolendo sozinho em casa. Não, me fez sentido agora. Fez sentido, pra mim fez sentido. Leu 17 e me fala o que você achou. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Tá certo, cara. Você tem que perguntar, pô. Olha só. Posso tentar responder? Olha só. Me parece aqui que se eu não for suficiente, com certeza o César basta, né? César basta, gente. Quem tá falando aqui sobre alguém que tá com medo de experimentar o juízo divino, pelo menos até onde eu vejo aqui, ó, o 17 vai falar assim: no dia do juízo temos confiança. Então a gente não tem medo do dia do juízo, mas não tem medo porque está em Cristo. O Arthur ele falou sobre isso agora. Falou sobre o juízo de Deus em Cristo para aqueles que são salvos poderem não ter medo deste juízo. Tá entendendo? Agora, se caga se você estiver fora dele. Então assim, o perfeito amor ele lança fora o medo daqueles que estão em Cristo. Entendeu? Mas permanece o medo sobre aqueles que estão fora do ser. O sentido que o Arthur falou é diferente, porque é um medo que é um medo semelhante àquele de Atos, onde Pedro faz aquela pregação e diz: vocês mataram a Cristo, o enviado de Deus. E eles perguntam: o que nós faremos para sermos salvos? Então esse medo conduz ele, de certa forma, à salvação. Então, mas quem é que diz que quem não está em Cristo teme alguma coisa? Quem não está em Cristo? Entendi. Tá querendo dizer que tipo, a pessoa não tem consciência daquilo. Exatamente. E não consegue entender. Mas eu creio que esse temor de juízo... Por exemplo, eu conheço gente que está fora de Jesus, mas tem medo da ideia do inferno. Que a gente constrói o cenário, né? Os capetinhos... As pessoas têm medo de ir para um lugar desse, um pega-fogo desse. Não é um medo assim consciente do tudo que é, mas do que parece ser. Mas me parece, isso aí parece ser dito para as pessoas que eram cristãs da época e provavelmente estavam vivendo sabendo, tendo entendimento de Cristo, mas vivendo talvez uma vida que não agradasse a Deus. E esses poderiam ter medo do juízo. E não para as pessoas que não têm entendimento de Deus. Vou ler até o contexto todo. Mas vai falando aí. No que eu queria colocar a leitura desse verso é que dar uma ideia de estímulo para uma vida santa, entendeu? Então, se tem alguém que é digno de ser temido, é Deus, entendeu? Então, para você se estimular através desse medo a ter uma vida santa, reta, entende? Dália, em resposta à sua trap. É só uma... Tô brincando. Dália, não, mas você tem que ser respondida, porque pode ser a pergunta aqui de todo mundo. Olha, o capítulo começa, Arthur, se me permite, falando sobre não cremos em todo mundo que diz que é de Deus, mas cremos, aqui por exemplo, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todos que confessam que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, beleza. Aí vai falar, filhinhos, verso 4, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Ele está fortificando a consciência dessas pessoas em relação à sua filiação com Deus e de que elas não devem temer o que outros temem. Por exemplo, aí, né, o nosso querido Eduardo falou sobre essa questão do ímpio não ter consciência plena. Eu concordo com você, mas eu conheço gente que tem medo dessa construção de inferno, da ideia. Mas quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aí eu me cago. Caraca, tô indo pra lá. Tem misericórdia de mim. Que foi o discurso de Pedro, né? O pessoal olhou e falou: cara, a gente tá ferrado. Entendeu?
Mas aí há um Espírito Santo atuando para o convencimento. Mas o ímpio, assim, todo mundo... A gente tá conversando com o ímpio na faculdade. Pô, cara, cuidado aí, cara, tá indo pro inferno, negócio de fogo, né? Não quero ir pra lá, não. Entendeu? Existe um medinho, mas é um medinho mais ou menos assim, medo de ver um filme de terror e viver ele. Mas não um medo pleno, consciente, né? Entendeu? De vez em quando eu confesso que eu tenho medo do inferno. Aí eu leio essas coisas pra me acalmar. Porque, sei lá, eu vejo o pecado em mim que eu falo assim, cara, eu vou pro inferno. Não tem jeito esse cara é pro céu. Olha. Também, Igor? Não, a gente tá de vontade, que eu fico assim, não tem como. Tu tem medo de ir pro inferno mesmo? Tem mesmo? No versículo 18, tem 17, não, 16. Fala aqui, cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Enfim, o que define o que a gente tem que ter medo ou não é se a gente de fato está no amor de Deus. Se você não está no amor de Deus, isso inclui você tipo, odiar alguém, entende? Você pode ter medo sim do inferno. Eu acho que o ponto referencial deve ser esse nosso estado de percepção de amor em relação ao próximo, em relação às pessoas, enfim. O núcleo do texto aqui fala que se eu não estou em amor, eu estou condenado ao inferno. É basicamente isso. Por quê? Fala que o amor aperfeiçoa em nós. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Se você não é aperfeiçoado em amor, você já está condenado. E isso é digno de medo. Então, Marcos, é um 20, no caso. Eu citei 16, tipo. E agora você tem. Mas o 20 diz bastante. Gente, tipo, 4h23. Foi ótimo. Não, tranquilo. Foi ótimo a gente ter parado pra falar sobre, mas tipo, ainda tem muita coisa. E eu não saí da introdução. Eu só ia falar esse ponto, que existe uma relação simbiótica entre a ira de Deus e o amor dele aperfeiçoado em nós. Então o amor e a ira são dissociados. Sim. Essa questão. O quinto ponto teria 3 versículos, mas eles estão distantes. Como eu escrevi tipo um textinho falando sobre ele, eu vou ler esse textinho. Quinto, precisa-se da ira de Deus para entender o significado da misericórdia. Sem a ira divina, a misericórdia divina não tem sentido. Somente quando sabemos que éramos merecedores da ira, Efésios 2:3, que já estamos condenados, João 3:18, e que enfrentaríamos o inferno como inimigos de Deus, não fosse a misericórdia imerecida, Romanos 5:10, é que podemos cantar de todo o coração, preciosa a graça de Jesus, que um dia nos salvou. Eu acho que é bem explicativo o textinho, então eu não preciso me delongar muito nessa parte. O sexto ponto. Precisamos da ira de Deus para entender como o céu será maravilhoso, diferentemente da maioria de nós. É impossível desejarmos ser salvos sem saber do que fomos salvos. Por isso a necessidade de ouvir sobre a ira de Deus. Jonathan Edwards, foi o cara que eu falei no começo, ele enfatizava muito isso. Mas ainda que tratassem ele como meio que um maluco fanático com relação a isso, alguns, ele também escreveu sobre a maravilha do céu. Tem obras dele sobre isso também, entende? Eu não lembro o nome dela, mas... Tem um sermão dele chamado O Céu é um Lugar de Amor. Perfeito. Tá vendo? A pessoa que tem a memória boa é outro nível. Talvez pelo fato dele entender o amor de Deus, ele fosse tão capaz de falar da ira de Deus. O nome do livro que o Igor falou é Caridade e Suicídio. Pessoal estudioso aqui, mano. Sétimo. Precisamos da ira de Deus para sermos motivados a cuidar dos nossos irmãos. Eu vou ler 1 João 3,17. Como vocês estão perto, vão para também. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer
nele o amor de Deus. É como se fosse tipo um tapa na cara assim, você não faz nada pro bem dos seus irmãos. E como você pode se dizer cristão se você, tendo como, não faz? Entende? Tendo como, você não busca fazer para os seus irmãos. E o 8º ponto para acabar e eu continuar. Precisamos da ira de Deus para nos prepararmos para a volta do Senhor. Entender a ira de Deus faz com que nós tenhamos uma vida, e você vai ligar todos os pontos, nós tenhamos uma vida mais santa e a gente se prepara para a vinda do Senhor e